Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nessa semana estamos recebendo mais uma vez no cenário o vereador José Crespo, para falar um pouquinho da Câmara, da política aqui em Sorocaba. Crespo, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário. O prazer é meu, eu creio que de todos os que têm a honra de serem entrevistados. Crespo, a semana passada você protocolou junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público e entregou ao prefeito Antônio Carlos Pannunzio o relatório da CPI das obras atrasadas. Qual a sua análise do período da CPI e do relatório? Eu creio que na história da Câmara de Sorocaba nunca houve uma CPI com um volume tão grande de trabalho. São 48 obras atrasadas e com certeza esse atraso não há como corrigir, muito menos negar. Algumas dessas obras tiveram andamento nos últimos meses, mas naturalmente continuam atrasadas. E não nos esquecendo de que cerca da metade dessas 48 tratam-se de escolas e creches, ou seja, havia um ano letivo a ser considerado que foi praticamente perdido. Muitas vezes essas crianças foram convidadas a tomarem ônibus para frequentar aulas superlotadas, nesse caso, em bairros vizinhos. Mas algumas mães sequer admitiram isso porque sabiam que aquela outra escola não era boa, o ensino não era bom, ou tinha bullying, violência, ou seja, o prejuízo social foi muito grande. Portanto, foram 6 meses de CPI, normalmente 3, mas nós duplicamos mais 3 para que a gente conseguisse essas conclusões. 32 depoimentos pessoais lá no plenário da Câmara e quase 100 mil folhas de papel de resposta aos vários requerimentos. Essa quantidade se justifica diante de 48 contratos, seus aditivos, plantas, etc. A única coisa que nós não pudemos completar como queríamos foi a análise meticulosa, ou seja, trabalho de contador, mais advogado, mais engenheiro, desses contratos e os seus anexos, porque a Câmara entendeu muito cara a contratação de uma empresa externa para isso. Mas nós olhamos diante da nossa possibilidade de trabalho, mas foram suficientes os depoimentos presenciais dos envolvidos com esse assunto. Entre outras coisas, você é advogado e engenheiro e conhece o processo licitatório. Eu não tive acesso ao relatório e acompanhei um pouco os depoimentos, mas uma coisa que me causa uma certa estranheza, talvez você possa me ajudar, é o seguinte: dessas obras atrasadas, muitas delas, você acabou de confirmar, eram escolas ou creches, que são obras que recebem verbas já vinculadas, verbas, como a gente chama, verba carimbada, ou é o Estado que repassa, ou é a União que repassa, e, salvo o melhor juízo, não tem tido atraso para nenhuma prefeitura o repasse das verbas. Você mediu a obra, apresentou, o governo do Estado ou o governo federal repassa. Então, como é que justifica o atraso? Bem, o nosso relatório teve 25 pontos de conclusões a respeito disso, dos atrasos, como explicá-los. Mas eu diria que uma das questões mais abrangentes foi o descontrole, ou seja, a falta de controle administrativo da prefeitura. Porque desde a concepção de uma ideia, digamos, a construção de uma nova creche, localizando em determinado bairro, passando por licitação, depois a obra propriamente, fiscalização e, por último, a inauguração e entrega aos alunos, isso ocupa muitas secretarias. Sim. Houve secretarias que até trabalharam bem, mas ainda assim não se comunicaram com as secretarias seguintes nesse processo. Certo. Então, por conta desse descontrole, e agora vindo a essa resposta, porque a quantidade de creches ou escolas conveniadas com o Estado ou a União era realmente grande. E qual é a explicação, então, que pudesse unir tanto o Estado quanto a União nesse percalço? A Prefeitura, como fruto desse descontrole, não providenciou obrigações que ela havia assumido nos convênios. Até, por exemplo, enviar para a União a matrícula do imóvel. São burocracias necessárias. Depois enviar periodicamente o documento das medições que estavam sendo feitas. Obviamente que o burocrata em Brasília, fiscalizado pelo Ministério Público e por outros órgãos, na medida em que verificou que a prefeitura não estava mandando os documentos, pediu uma vez ou duas,
continuou não recebendo essa resposta, até por precaução própria, parou de mandar o dinheiro. E a prefeitura sequer fez até hoje a remessa de todos os documentos. Ou seja, os convênios não foram cumpridos por culpa única e exclusivamente da Prefeitura Municipal de Sorocaba, que no início tentou negar isso, ainda jogando a culpa em problemas da União, problemas de que o orçamento da União demorou para ser aprovado. Nós percebemos depois, e hoje é uma das conclusões seguras, que não justifica, não há culpa da União ou da FDE, nesse caso estadual. Toda a culpa é por omissão, negligência da Prefeitura de Sorocaba. Ou seja, a gente pode afirmar categoricamente que isso é falta de gestão, má gestão. Você, como bom agente, sabe muito bem, tem duas coisas graves que podem acontecer na mão de um administrador público. A má gestão, que não é crime. Na verdade, a culpa da má gestão é definida contra a própria população. Certo. Se a população escolhe uma pessoa que não consegue ser um bom administrador, o que o ordenamento jurídico subentende que é culpa do próprio povo, escolheu mal na eleição. Mas não é crime, ele não vai ser condenado à cadeia porque é um mau gestor. Mas existem atos de improbidade, além da má gestão, em alguns casos, atos de corrupção, que também aconteceram, infelizmente, e foram objeto das conclusões. Muito se fala, e muito eu vi, inclusive recentemente, nos dias, o ex-prefeito Vitor Lippe, que é tecnicamente a pessoa investigada nessa CPI, porque era o maior gestor, dizendo que tudo isso não passou de política. Primeiro que eu entendo que tudo é política, não política partidária, mas a política administrativa, É alguma perseguição do Crespo com o ex-prefeito Vitor Lippe? Com certeza não. Eu não tenho nada pessoal nem contra ele, nem contra qualquer pessoa. Me considero um cristão acima de tudo. Mas existe um outro fator, se alguém ainda tem dúvidas, essa CPI não é do Crespo. Eu fui apenas fui escolhido o presidente, é verdade, mas nós tivemos o relator Marinho Marte, de outro partido, e de vários outros partidos além desse. Portanto, foi um trabalho de 7 vereadores e nem todos da oposição. Ali, sim, o PT é um partido que ele se anuncia como de oposição. Os demais partidos que integraram essa CPI não são declaradamente da oposição. Eu tenho dito com muita clareza que eu não me considero, aliás, eu não acredito mais nessa polarização de situação e oposição. Isso foi superado. Eu me considero um vereador, um representante do povo independente. Sou capaz de elogiar as atitudes boas de qualquer governo e também aponto, porque é a minha obrigação, fiscalizando as atitudes erradas, algumas até criminosas de algum governo. Então não tem nada pessoal. O fato é que esse ex-prefeito, embora tenha cometido atos bons, fez obras boas, mas também, por falta de controle, principalmente, cometeu uma série de desmandos em termos de má gestão e até atos de corrupção. Aliás, alguns que já foram noticiados, desde o escritório da China, a pedofilia, a Operação Pandora, Águas Claras, não são o caso dessa CPI. Mas esse é o grande problema de um administrador que não controla a sua máquina. É uma máquina grande, deixou de fazer a corregedoria, havia mecanismos à sua disposição de que ele não utilizou. E o problema dele, o ex-prefeito, como de qualquer administrador neste posto máximo, depois da ação penal 470, o mensalão, em que a teoria de domínio do fato ficou patente, não adianta dizer que não sabia. Mesmo que se não souber, é pior ainda, em que ele está só enfeitando a poltrona do gabinete. Um prefeito tem que estar à frente, sabendo o que se passa. E, infelizmente, o que aconteceu com esse ex-prefeito, no mínimo, foi isso. Ele não tinha controle sobre. Então, se os escândalos e crimes aconteciam na sala ao lado, não dá mais para que ele ou qualquer administrador diga: eu não sabia, então não tenho culpa nenhuma. Nós estamos conversando com o vereador José Crespo, vamos para um breve intervalo e voltamos já aqui no nosso cenário. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença.
and sing it. Ha la 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 la. Ha la 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 la. Let's all sing ha la 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 la. Laying it down. Everything is sound. Ha la 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 la. Ha la 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 la. Let's all sing ha la 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 la. Hallelujah. We're connected now. Que tal um passeio pelos restaurantes mais saborosos de Sorocaba? No Roteiro Gourmet, você encontrará diversas opções que ajudarão você a optar pelo lugar que mais lhe agrada na hora das refeições. Todas as semanas, pratos de dar água na boca são apresentados pelos principais chefes da nossa cidade. Programa Roteiro Gourmet, todos os dias, às 19h30, na Local TV. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o vereador José Crespo. A gente falava no bloco anterior da CPI das obras atrasadas, mas não é a única. Nós temos também do Sorocaba Total e da Saúde. Vou falar um pouquinho do Sorocaba Total. Lá atrás, muito se questionou o fato do empréstimo sem dólar, e se amanhã ou depois muda a economia e o dólar... Não fizeram seguro, não fizeram nada. E se eu me recordo bem, você também foi um dos que falou sobre isso. É normal esse tipo de empréstimo, sem fazer um seguro num valor desse, Crespo? Ao meu ver, pelo que já pude estudar, essa CPI é ainda nova, está apenas começando, mas é talvez a mais complexa de todas. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Então, o que eu posso dizer é que esse assunto Sorocaba Total parece que é um quarto, quando se abre a porta, cheira muito mal. Há um cheiro insuportável, mas ainda é apenas esse cheiro. Nós precisamos clarear essa situação. O problema é que sem técnicos especializados, nenhum vereador, nem mesmo as suas assessorias, e na Câmara não tem ninguém qualificado para fazer essa análise. Por sinal, houve uma ideia, depois transformada em projeto meu que está em tramitação, de a gente disciplinar e também possibilitar à Câmara contratar voluntários, pessoas aposentadas. Sorocaba é uma grande cidade, tem muitos aposentados, contadores, até executivos de empresas, engenheiros, enfim, que estão aposentados, não precisam ganhar, mas querem colaborar com a cidadania, a moralidade pública, então poderão se apresentar à Câmara, serão naturalmente credenciados, prestarão seu juramento de fé pública e poderão ajudar futuras CPIs e até mesmo as comissões permanentes. Mas isso ainda não existe. E nós deparamos já na primeira com essa carência. E agora a Sorocaba Total, porque a acusação maior que vem sendo feita por um cidadão, que é o Fernando Lisboa, uma pessoa que se tornou conhecida porque não só apresentou, e depois tem estado lá muitas vezes insistindo nisso. Eu acredito que ele tenha a sua razão, mas daí para você poder fazer conclusões que têm que ser técnicas, sérias, portanto não levianas, que vão acusar alguém as responsabilidades, existe uma distância, porque o cálculo que ele já fez e que tem sido acusado, o cálculo de ter sido um cálculo muito superficial, talvez tenha sido, mas é apenas um indício para uma investigação mais apurada. Ele fez o seguinte cálculo, pegou o custo total do Sorocaba Total, que são quase 100 milhões de reais, então dividiu pelos quilômetros, porque esse programa Sorocaba Total, ele foi principalmente de pavimentação de vias, abertura de vias, desapropriação nem entrou nesse custo, por sinal. Pavimentação de vias e a construção de algumas obras de arte. Por sinal, ele não foi completado, ele foi modificado. Sim. Podemos falar sobre a finalidade social, porque não adianta você, num trajeto, você fazer um pedaço e não terminar com um viaduto, claro. Por exemplo. Aconteceu muitas vezes isso. Depende. Né? Na ponte do Rio Pinheiros, fizeram obra de arte, mas não fizeram a cabeceira. Então, tudo... Em Sorocaba tudo pode acontecer, mas e tudo pode acontecer. O seu então, raciocínio. O cálculo desse cidadão, Fernando Lisboa, é um cálculo, embora preliminar, correto, tem sentido. Ele pegou, então, o custo total, dividiu pelo número de quilômetros ou metros lineares. Segundo eles, 33 quilômetros, todos os complexos, é isso? Chegou num valor de reais por quilômetro exorbitante. Nós sabemos, é tradicional, que a tabela de preço do DR seja considerada alta em relação aos custos reais desse tipo de obras, de pavimentação e obras de arte.
Portanto, esse cálculo preliminar do cidadão Fernando Lisboa chegou a números muito superiores até a tabela do DR. Ou seja, qualquer um que toma conhecimento disso fica de fato assustado, dá uma impressão de desvio de dinheiro público, má gestão ou coisa pior. Só que, para que você possa evoluir nessa CPI, teríamos que ter uma assessoria externa. Mas pense bem, Laíno, se você é um profissional, uma empresa de prestação de serviços, nesse caso você nem tem esses profissionais o tempo todo, você tem um cadastro. Claro. Portanto, é um trabalho sazonal que vai durar 2, 3, 4 meses no ano. Claro que você vai cobrar um tanto mais caro. Claro. Assunto delicado e trabalho sazonal. E uma responsabilidade. E aí a Câmara acaba achando caro, a imprensa também poderá criticar. Nós não estamos conseguindo fazer esse tipo de contrato. A solução de voluntariado me parece boa, mas isso ainda vai demorar alguns meses, pelo menos, para que ela esteja às nossas mãos. Então, a Sorocaba Total talvez passe o prazo, que é de no máximo 6 meses, sem que ela possa tecer as conclusões adequadas por falta de assessoria técnica. Esse é o problema. Mas, independente de qualquer coisa, é mais uma obra que está no rol das atrasadas, e bem atrasadas. É verdade. Para você ter uma ideia, a parte boa das CPIs, mesmo com essas outras dificuldades, é que algumas pessoas, mesmo anonimamente, trazem informações. Isso é válido, mas nós também não podemos passar isso ao público sem investigar melhor. Mas uma das denúncias que nos chegou e que nós já levamos ao Tribunal de Contas é que a administração anterior, talvez para camuflar atos de improbidade, eu digo talvez, porque isso ainda não foi investigado, fez 2 contabilidades do Sorocaba Total. Uma que informou para quem deu o dinheiro, que foi a CAF, Corporação Andina de Fomento, lá da Venezuela. E fez uma outra contabilidade diferente dessa para o Tribunal de Contas do Estado, imaginando que jamais esses 2 organismos, um deles externo, no exterior, pudesse se cruzar. Então, nós já denunciamos essa possibilidade ao Tribunal de Contas e solicitamos que o Tribunal peça a contabilidade que foi mandada à CAF e faça ele. O Tribunal tem essa assessoria farta, é lógico, é o que eles fazem. Aliás, o Tribunal que até um tempo atrás não tinha o seu Ministério Público interno, hoje tem, com equipes técnicas extremamente capacitadas e que deve ter para facilitar esse serviço, né? Olha, eu fiquei sabendo até há pouco tempo, menos de um ano, da existência desse Ministério promotoria do de Tribunal Contas. Embora já estivesse previsto em lei, é uma dessas leis, tal como a da Defensoria, que levou muitos anos para ser trazida ao mundo real. Mas eu estou fascinado, muito bem impressionado com esse Ministério Público de Contas, porque realmente eles estão demonstrando que são atualmente um órgão independente. Isso. Ou seja, a politicagem que havia tradicionalmente no Tribunal de Contas, infelizmente... Todos os conselheiros são indicados pelos governadores. Pois é, então isso é uma situação não ideal, mas é a nossa realidade. Com o Ministério Público de Contas, que é um órgão técnico, são jovens que passaram em concurso, portanto estão com toda a técnica na cabeça, eles não são subordinados, é curioso, eles não são subordinados nem ao Ministério Público tradicional e muito menos aos conselheiros do tribunal. Fantástico! Há tantas coisas ruins ainda acontecendo nesse país, mas uma ou outra coisa boa existe. Isso, o Ministério Público de Contas é uma delas, que por sinal já exarou um parecer de rejeição de contas da Prefeitura de Sorocaba relativa a 2011. Eu quando li, e é um parecer forte, eu quase não acreditei, mas fiquei contente porque muito bem embasado e vai fazendo com que, mesmo que pontualmente, os maus políticos comecem a perceber que não vale a pena continuarem com os seus desmandos. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos com o terceiro bloco e as CPIs ainda não acabaram. Voltamos já já. Na hora de comprar um carro, tem gente que escolhe pela tecnologia, tem pessoas que decidem pela potência, tem aqueles que não dispensam beleza e design, outros escolhem desempenho e segurança. A Abrão Resi Hyundai reuniu tudo isso em 2 lojas em Sorocaba, uma com toda a linha Hyundai importados e outra com a linha HMB Hyundai fabricada aqui no Brasil. Tudo com 5 anos de garantia e toda a tradição e confiança do Grupo Abrão Resi. Abrão Resi Hyundai nacionais e importados. Vem escolher o seu!
Os melhores cantores, compositores e intérpretes da nossa região estão no programa Partitura. Apresentação: Carlos Madia. Todos os dias, às 20 horas, na Local TV. Espero vocês. Bidu Casa e Acabamento. Uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o cenário dessa semana e nesse último bloco, conversando com o vereador José Crespo, vamos falar rapidamente sobre a CPI da saúde. Obra atrasada, Sorocaba total, tudo é importante porque é dinheiro público. A saúde, no meu ponto de vista, é mais complicado porque mexe diretamente com o ser humano. Ou não mexe. Em alguns casos, vocês têm feito algumas diligências em unidades de saúde que ninguém está mexendo com o ser humano porque não tem médico, não tem atendimento. Como é que está isso, Crespo? Eu nunca participei de comissão de saúde porque não é o meu métier, é uma área que me atrai. Né? Não é? É verdade, eu sempre gostei mais de engenharia, transportes. Agora, direito em si, essas coisas têm atraído os meus estudos. Saúde não, mas eu entrei porque o colega Isídio, que foi o proponente, pediu que eu colaborasse, então fui. Mas o que eu quero dizer é que essa CPI da saúde está se revelando aquela com maiores problemas sociais. Talvez não sejam tantos problemas econômicos, desmandos, falcatruas, mas os problemas sociais que eu tenho estado em todas as diligências, estamos percebendo no sentido de falta de controle na parte humana da coisa, porque essa medicina exige muito. Acho que o principal elemento é o profissional, que atende as pessoas quando procuram. E ninguém faz turismo em posto de saúde, pronto-socorro. Não é legal passear. Pois é, você já vai com um problema, pelo menos achando que está com um problema. Sofreu um acidente, está com uma dor e tal, então seu filho. Você já vai preocupado além da conta. Chega lá, você não consegue sequer ser atendido e é isso que transpareceu, Laíno. Não é tanto problema de falta de remédio ou então o exame demora muito, isso também acontece. Não tem sequer o acolhimento. Não, você não encontra o profissional médico. Infelizmente, eu aqui quero, antes de continuar, dizer que a gente não pode generalizar, portanto, claro, eu não o farei. Então, não estou me referindo em tom crítico a todos os profissionais, e principalmente os médicos, até porque enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, estão por ali. Nós presenciamos, na ausência de alguns médicos, principalmente ortopedistas, no pronto-socorro, que é onde isto mais apareceu, os técnicos estavam lá. E, na verdade, os tais técnicos, eles é que carregam o piano, claro, fazem o trabalho do médico. Tem médico que, quando está presente, só diz de longe, faça isso, faça aquilo. Não põe a mão no paciente. E esses técnicos são os que trabalham, porque eles raramente faltam. Não há um corporativismo protegendo essas outras categorias. Mas eles se sujeitam até, na ausência do médico, havendo um problema. Se o médico não está lá, depois o próprio médico é culpa o técnico que pelo menos está tentando atender o povo que apareceu lá com o braço quebrado, feridas. Não é da minha área, eu tenho ficado horrorizado, tenho ficado chocado com aquilo que a gente está vendo dentro desse pronto-socorro municipal, que é a situação mais crítica. Mas também estamos observando a ausência de médicos que estão contratados porque quiseram. Se você não quiser, você é médico, você só quer ganhar dinheiro, não precisa você ser médico público. Então, monte seu consultório, faça convênios. E nós não estamos falando também de maus salários. É só entrar no portal da transparência da Prefeitura de Sorocaba e ver os profissionais médicos e dá para perceber que não é pouco. É verdade. Os médicos, pelo menos metade deles, vão para a unidade de saúde numa jornada que é para ser de 12 horas, mas ficam saindo durante essa jornada. Algumas vezes vão almoçar avisando que estarão em algum lugar comendo, mas voltam depois de 2 ou 3 horas. Plantão de 12 horas não tem quebra para alimentação. É na base, não é tem. ali. Até porque justamente é exaustivo, mas é por isso que depois das 12,
O profissional médico fica 36 horas. O problema é que alguns fazem bico, eles não descansam, mas isso não serve de pretexto. Só que a jornada dos médicos em Sorocaba, eu mesmo não sabia, não percebi isso. O governo anterior, numa atitude corporativista para agradar os médicos contra os interesses da população, abaixou a jornada dos médicos, que era de 4 horas diárias, para 3 horas diárias. E tem alguns, não todos, que aparecem nessa jornada de 3 horas, pegam o jornal para ler, depois saem de lá. Segundo denúncias, alguns vão para o seu consultório particular, o que é a fraude na fraude. Então, infelizmente, coisas horrorosas, enquanto isso o povo esperando na recepção, nas macas, com feridas abertas. Eu mesmo presenciei isso, principalmente no pronto-socorro, mas também nas chamadas UPHs da Zona Oeste e da Zona Norte. Não querendo te cortar, Crespo, porque o programa está quase no final, falamos das CPIs, eu queria que você falasse rapidamente, infelizmente, 9 meses se passaram, já estamos no comecinho de outubro, 9 meses se passaram da administração Antônio Carlos Pannunzio. Hoje, com certeza, de político eleito, você é um dos mais experientes e o que mais viveu política desde 88 até agora. Como é que você está avaliando a administração do Pannunzio? Estou avaliando bem. É claro que ela ainda está patinando em muitos setores. Por herança ou por gestão? Pelos dois motivos. Porque todo primeiro ano de governo costuma ser um ano de planejamento. É bom que seja assim, porque um prefeito não pode ficar planejando 4 anos, não é? Como um andou e não fazendo. Adianta planejar e a gestão ser uma catástrofe. Então, o primeiro ano é de economizar dinheiro, mas para entrar vigorosamente no segundo, terceiro ano. Eu espero que o Pannunzio faça isso, mas ele também recebeu uma herança maldita e numa situação política terrível, porque, na verdade, quem provocou essa herança maldita foi o maior cabo eleitoral dele. Exatamente. E ainda, alguns dizem que é um governo de continuidade, então veja a situação dele, ele não pode nem expor à população os motivos de o governo estar patinando, estar consertando problemas herdados do governo anterior. Mas eu acredito que ele vai ajustar tudo, espero, faço gosto disso, que a partir do ano que vem, no mais tardar, o governo esteja funcionando nas áreas prioritárias, saúde, educação e até segurança pública também. Infelizmente o nosso tempo acabou, você já está convocado para a gente conversar mais um pouquinho para frente, porque agora começam a definir as candidaturas e você desde 92 não deixou de participar de nenhuma como candidato. Então, a gente lá na frente conversa para saber o que vai acontecer do futuro do Crespo. Crespo, obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço a todos. E nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Eu espero todos vocês. Até lá.